Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai. Aleluia, aleluia, aleluia. Do sol dourado a reluzir, do lua em prata a refugir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Maranata. Vem, Senhor Jesus. 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos em Cristo de 2000 anos atrás, aos Coríntios. Em meados de 59 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja que se reunia na cidade de Corinto. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que não vos falta nenhum dom, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Paulo escreveu a quem? Ele escreveu aos santificados em Cristo Jesus. Cristo, meu mestre, sempre há de amar-nos, e dele o mal não pode afastar-nos. Ele, no seu lugar e no meu lugar, morreu naquela cruz há 2000 anos atrás, no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado. A justiça dele, a sua santidade foi transferida para nós. Ele, o justo, morreu por nós pecadores. Sua justiça passou a ser nossa. Deus olha para nós, não tem mais pecado para nos afastar de Deus. O pecado foi tirado, nós somos lavados, remidos, resgatados pelo sangue de Jesus. Essa santificação acontece de forma absoluta em nosso espírito. É um espírito recriado por Deus, no qual habita a justiça do próprio Cristo. E Deus está de braços abertos para nos receber. O pecado não nos afasta mais dele, porque o sangue de Jesus nos limpou dos nossos pecados. Então nós somos santificados no nosso espírito. E a nossa alma, à medida que vamos conhecendo mais e mais profundamente Jesus Cristo através da sua palavra, esta palavra que é viva e eficaz, vai mudando, santificando a nossa alma. O processo de santificação começou no Espírito. Somos santos pelo sangue de Jesus. E nossa alma, à medida que meditamos na sua palavra, vai sendo transformada. Nossos pensamentos vão sendo transformados. Os pensamentos de Deus começam a entrar em nós. Os sentimentos de Deus passam a ser nossos. E a sua vontade passa a ser nossa, e nós nos colocamos ao seu serviço. Vivemos para agradar o nosso bondoso, amado, maravilhoso Deus. Então, somos santificados e somos chamados para sermos santos. Porque fomos santificados pelo sangue de Jesus em nosso espírito, somos chamados a ser santos em nossa alma. Nossos pensamentos devem ser os pensamentos de Deus, da palavra de Deus. E aí nossos sentimentos vão sendo mudados também. O Espírito Santo começa a produzir o fruto precioso, o seu fruto precioso em nós, que é o próprio caráter de Cristo. O fruto que o Espírito Santo produz em nós é o caráter de Jesus, era o que Jesus era. Ele era cheio de amor, de alegria, de paz, de paciência,
de amabilidade, gentileza, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Ao nos alimentarmos da palavra de Deus, essas virtudes vão sendo fortalecidas, criadas e fortalecidas em nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, porque você já é santo pelo sangue de Jesus, você é chamado para ser santo na prática. O seu comportamento deve mostrar, suas atitudes e comportamentos, o que você faz, deve mostrar que você está em obediência à palavra de Deus, que você é um filho de Deus, seus valores são do alto, você vive para agradar a Deus. E o apóstolo Paulo ora para que não falte nenhum dom aos nossos irmãos de Coríntios. Essa oração se estende a nós, que possamos ter todos os dons necessários para fazer a obra de Deus, enquanto esperamos que o nosso Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Maranata, vem, Senhor Jesus, que sejamos a geração que vai ser arrebatada. Vivamos em santidade, nos alimentando da palavra de Deus. O Espírito Santo vai aplicando a nós. Somos chamados a ser santos na nossa alma, no pensar, no sentir e no agir. Nossas atitudes e comportamentos precisam mostrar que somos filhos de Deus, santos também em nossa alma. E o nosso corpo obedece à nossa alma. E o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, vai nos confirmar até o fim, para que sejamos irrepreensíveis na sua vinda, Louvado seja Deus, que sejamos santos e irrepreensíveis, para podermos subir com o nosso amado Senhor Jesus. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Precisamos viver, agir de forma santa, para agradar nosso Deus e estarmos preparados para subir quando Jesus voltar. E o apóstolo Paulo continua nos orientando, que digais todos uma mesma coisa. Então, se nós, filhos de Deus, cristãos, colocamos a palavra de Deus em nosso coração, em nossa mente, nossos sentimentos vão sendo moldados por ela e nossa ação também, todos os filhos de Deus, nós começamos a nos assemelhar mais e mais a Jesus Cristo. Então, nós começamos a pensar a mesma coisa. Por quê? Não é mais o pensamento de Antônio, de Luiz, de Maria. É o pensamento de Deus. É o pensamento do Espírito Santo. Então, que nós pensemos o que Deus pensa e digamos e falemos o que Deus, a mesma coisa. Que não haja entre vós dissensões, divisões, que sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, à medida que nós amamos a palavra de Deus, ela vai transformando nossa forma de pensar, de ver, de sentir e de agir. Isso acontecendo com você, comigo e com todos os irmãos, nós vamos dizer a mesma coisa, vamos estar unidos e não vai haver divisão entre nós. Nós vamos ser do mesmo parecer. Porque o nosso falar, o nosso pensar e sentir é a palavra de Deus, é o que está na palavra de Deus. Louvado seja Deus, nosso Pai. O apóstolo Paulo diz que Cristo o enviou não para batizar simplesmente, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Paulo pregava o evangelho da salvação em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, da vida eterna através da ressurreição de Cristo. E a sua palavra era acompanhada de sinais e prodígios, de maravilhas, de milagres. Porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. A palavra da cruz é o próprio poder de Deus. O apóstolo Paulo diz, numa síntese, nós pregamos a Cristo Jesus crucificado. Ele foi crucificado para pagar o preço da nossa salvação. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que o poder de Deus e a sabedoria de Deus se manifestem em sua vida, amado ouvinte. Que a cada dia que passa,
esse poder e essa sabedoria se manifeste mais e mais em você e através de você para alcançar vidas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Em vez disso, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas vis, as desprezíveis, que nada são, para aniquilar as que são. E ele continua: vós sois de Cristo Jesus, vós sois de Deus, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós somos de Deus em Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi feito para nós, por Deus para nós. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. É em Cristo Jesus, na sua palavra viva, através do poder do seu Espírito, que a sabedoria do alto vem a nós. A sua justiça é imputada, é entregue a nós. E nós somos santos e inteiramente redimidos pelo nosso Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E o apóstolo Paulo continua no capítulo 2. Ele diz: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando Paulo pregava, o Espírito Santo iluminava o entendimento das pessoas e o Espírito Santo produzia o poder que estava naquela palavra. Então, ele falava a palavra de Deus em demonstração do Espírito Santo e do poder do Espírito. E a fé daqueles que ouviam passava a ser baseada não na sabedoria humana, mas no próprio poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que é a sabedoria de Deus que vai sendo acrescentada em nós à medida que ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. E ele diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olhe, amados, aquilo que nós não conseguimos ver e aquilo que nós não ouvimos e nem chegou ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós que o amamos. São coisas grandiosas, maravilhosas demais. E Deus revelou isso a nós pelo seu Espírito. Ao meditarmos na palavra de Deus, Deus vai nos revelando cada vez mais, entende, a sua sabedoria. E o seu poder vai se manifestando em nós e através de nós. Nós recebemos o Espírito Santo que provém de Deus, para que conheçamos as coisas que nos são dadas por Deus. Nós que temos a fé em Cristo Jesus, temos o Espírito dentro de nós, e ele torna viva a palavra de Deus. É o Espírito que provém de Deus, que está em nós, que faz com que nós vamos conhecendo cada vez mais profundamente as coisas que nos são dadas por Deus. Nós falamos com vocês não apenas com palavras, mas com palavras que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. O homem natural, o homem que não nasceu de novo, não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Mas aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Então, o crente espiritual é aquele que tem a mente de Cristo. Como é que nós temos a mente de Cristo? Como é que os pensamentos de Deus entram em nós? Quando nós lemos, ouvimos e meditamos a palavra de Deus. É o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que gasta tempo com a palavra de Deus. Nós precisamos meditar, memorizar esta palavra e aplicá-la ao nosso viver a cada momento, a cada dia. E assim, a mente de Cristo vai sendo formada cada vez mais profundamente em cada um de nós. Que possamos, minha amada, meu amado, nos debruçar na palavra de Deus
para que a mente de Cristo seja aperfeiçoada em nós. Nós somos de Deus através de Jesus Cristo, e a sua sabedoria, a sua justiça, santificação e redenção passam a ser nossas. Nos tornamos sábios, justos, santos e redimidos pelo sangue de Jesus e pelo poder da sua ressurreição. Que o Espírito Santo possa te fortalecer e que todos nós possamos andar de forma agradável a Deus, manifestando ao mundo a luz que espanta as trevas, a luz que ilumina o ser humano, para que ele consiga caminhar com Deus até partir para a glória nos céus. Louvado seja Deus!